Inclusive, ele mesmo diz, é um tema que provavelmente, não se assuste, mas nós vamos ficar falando a mesma coisa até o fim do ano. À medida que a gente começa a pensar nesse tema, que a gente começa a olhar, que a gente começa a ver, que a gente começa a deixar Deus trabalhar no coração da gente, e a gente começa a pensar nos significados, é maravilhoso como isso vai se desdobrando, como isso vai abrindo, como isso vai se aplicando nas vidas da gente, né? Então, o texto que a gente estava usando, o Daniel estava usando ali em Atos 9:5, é um texto que se repete em Atos 26:14, e eu só vou explicar rapidinho o texto, porque as versões mudam um pouquinho e fala uma: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Meu Deus do céu, o que isso quer dizer? Versões mais novas da NVI tem: resistir ao aguilhão só te trará dor. Deixa eu só contextualizar o que é essa questão do aguilhão, que às vezes não são todos que já ouviram ou tiveram a chance de acompanhar as mensagens as primeiras desde o começo. Inclusive, se você não teve chance, essas mensagens estão no YouTube da igreja. A gente sempre grava os áudios e depois, durante a semana, eu coloco os áudios, né? Inclusive, só a pregação do Tiago eu ouvi 3 vezes, do dia 17. Te desafio, se você tiver coragem, ouça a pregação do dia 17. Que surra! O Pedro, a gente saiu para conversar essa semana também, nós estávamos conversando, nós dois juntos lá, assim, que surra que nós levamos no dia 17. Mas aquela surra bem dada, por um pai que ama muito e que cuida muito dos seus filhos. Cuida justamente como a ideia do texto quer dizer, de um agricultor que, conduzindo os bois, quando está levando os bois para arar a terra, o boi tem que seguir em linha reta, o boi não pode ir para um lado, senão perde a linha do arado e desperdício de trabalho, tempo, né? E ele também não pode vir aqui para a terra onde ele já foi feito arado, para também não estragar o que já foi feito. Então, ele sempre tem que seguir em linha reta. Como que o agricultor, como que o dono da terra faz para manter o boi na linha reta? Se o boi começa a sair um pouquinho para o lado, ele tem uma vara de madeira, uma vara com uma ponta, e ele cutuca aquele boi para que o boi volte para o caminho. Esse é o aguilhão. Então, é no cutucar e no manter o boi com a vara cutucando, que ele mantém o boi na linha certa. E o que o boi às vezes faz? Dá-lhe o seu coição. Quem que gosta de ser cutucado? Quem que gosta de estar se desviando do caminho e chega alguém e pum, né? A Eliane falou antes aqui, no começo, né? Igreja serve para isso também, assim, cara, você está fazendo coisa errada, você está fazendo besteira, volta para o caminho. Né? Quantas vezes a gente precisa, às vezes, pegar um irmão e, em bons termos, assim, colocar no colo, pegar um chinelo assim, e dar-lhe uma chinelada, né? Porque às vezes a gente precisa fazer isso, não é só com os filhos, às vezes com os irmãos a gente também precisa, mas quem que gosta disso? Ninguém gosta de ser corrigido. E não importa quem corrige, a gente não gosta de ser corrigido. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, inclusive Deus, quando está corrigindo a gente, quantas vezes a gente quer realmente ser corrigido e ser colocado no caminho certo? Então, nessa hora, o que a gente também faz? A gente dá um bom e velho, esse é o recalcitrar, que é esse palavrão que estava lá no começo, né? Recalcitrar é dar o coice para trás, coiceando o aguilhão. Então, essa que é a ideia, quando fala que resistir ao aguilhão só traz dor para a gente. Então, eu queria passar aqui daí por 3 aspectos rapidinhos, e eu vou, inclusive, começar com uma frase que o Tiago falou, bem no comecinho da tua pregação. É muito difícil escolher caminhos diferentes daqueles que Deus tem para nós. Depois que você deu a explicação do tema, essa foi a primeira frase que o Tiago falou aquele dia. E eu não vou desautorizar de forma alguma o Tiago. Eu vou pegar um outro viés da mesma frase, não vou te contradizer, mas vou confrontar uma ideia diferente. Porque como é fácil escolher caminhos diferentes daqueles que Deus tem para nós.
como é fácil a gente se desviar. Como é fácil a gente, em vez de olhar para o caminho que Deus está trilhando, e a gente não querer seguir. E a gente querer fazer as nossas vontades. Porque na nossa lógica, que a gente estuda, na gente, pensando na parte da igreja, pensando teologicamente, pensando num Deus que pode todas as coisas, a gente pode concordar facilmente com o Tiago. Né? Deus sabe tudo, Deus pode tudo, Ele é o dono de tudo. E se Ele vai dizer assim, cara, vai por esse lado, com certeza a gente vai. Né? Mas na nossa lógica, na maioria do dia a dia das nossas coisas, né? Quando a gente vai pensar justamente nessa questão do aguilhão, até porque, aproveitando a figura assim, o boi está indo aqui, e aonde que está o agricultor? Está atrás. O boi sabe para onde ele tem que ir, ele só está enxergando, mas ele não tem noção nenhuma de onde ele vai chegar, que esse que é o nosso grande desafio. Deus às vezes está atrás, está levando e está empurrando e está levando a gente, e a gente não sabe onde a gente vai chegar. Né? De novo no café lá, conversando com o Pedro lá, né? Quem já conversou um pouco com o Pedro, não vou falar mal de você, Pedro, por favor, mas todo mundo sabe, o Pedro é um cara ansioso pra caramba, bicho. Mas eu não, impressão. Mas justamente, mas qual é o propósito? Qual é a ideia? E nada de errado nisso, cara. Eu queria ter eu já falei para ele, ele leva esse recado para o Eric também, o gás que esses piados estão trazendo aqui para a igreja de novo. Né? Cara, estão tocando fogo nesse povo aqui, como faz tempo a gente não tinha alguém para botar gás aqui nessa igreja de volta. Mas cadê meu propósito? Onde que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? O que eu posso... Mas o que Deus está falando comigo? Eu não sei. Eu falei, você não vai saber. Porque quando Deus vai revelando o propósito da vida da gente, é Ele que conhece o quebra-cabeça completo. Mas Ele só dá uma peça de cada vez para a gente. Ele não dá o quebra-cabeça inteiro. E se a gente não joga a peça certa, enquanto a gente não joga aquela peça certa, Ele não dá a outra peça. O primeiro exemplo que às vezes a gente pode ter na Bíblia de uma coisa assim é justamente a história de Abraão. Sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Mas para onde que eu vou? Te interessa saber? Vai. Mas o que ele fez? Ele pegou a peça e jogou errado, porque ele levou o sobrinho junto. Deixa toda a tua parentela, era para ter deixado, inclusive o sobrinho, não era para ter levado ninguém junto. Todo esse período, até quando chegou lá no final, que daí Abraão decide, então, você vai para cá, eu vou para lá. Se você escolher vir para cá, eu vou para lá. Para onde que você vai? Eu vou para cá. Abraão larga daí do sobrinho, nessa hora ele jogou a peça certa. Nessa hora, Deus dá a próxima peça para ele de novo. Só que a gente quer ter 3, 4, 5, 6 peças juntas e quer montar quebra-cabeça. Eu não sei vocês, eu não tenho paciência para montar um quebra-cabeça de 6.000 peças que nem o Bruno teve. Pelo amor de Deus. Quanto tempo você levou para montar aquele negócio? Acho que mais de 1 ano. É metade de uma mesa de ping-pong, assim, o quebra-cabeças, né? Mas a gente quer ter todas as peças e a gente não sabe, a gente não tem a noção de todas as peças do jogo completo, a gente não tem. E Deus vai dando uma pecinha de cada vez para a gente jogar. E a gente tem que fazer o jogo da forma certa e justamente o que a gente não quer fazer. Que daí foi uma outra coisa que o Tiago falou na mensagem. A gente não quer, enquanto a gente está jogando, a gente não quer renunciar. A gente não quer dar os passos que Deus pede que a gente dê. Eu quero dar os meus passos. Até porque, a maioria das vezes, a gente tem a lógica da renúncia como uma lógica de perda. E essa que foi uma das grandes chaves também da pregação, que isso para mim me ajudou muito também. Renunciar não é perder. Quando a gente faz uma renúncia, a gente está fazendo uma escolha, abrindo mão de alguma coisa boa, entre aspas, abrindo mão de alguma coisa que a gente quer, alguma coisa agora, para fazer uma troca em razão de algo que vai ser eterno.
uma troca em razão do que Deus tem de melhor para nós. Esse que é o negócio. Normalmente a gente não segue no caminho porque a gente sente, mas eu vou perder isso. Mas eu tenho que abrir mão mesmo. Mas eu queria ficar vendo isso, queria ficar assistindo isso, mas eu queria fazer. Eu queria ir para tal lugar. Eu não queria falar, eu vou ter que falar com o irmão de novo. É a 5ª vez que eu vou sentar para tomar café com o cara, para falar a mesma coisa, dos mesmos jeitos que eu tenho que ir de novo. E a gente não quer perder o tempo da gente para investir o tempo na vida de outro. E a gente não quer abrir mão, às vezes, da série da Netflix, seja lá o que for, né, dos 22 filmes da Marvel para a gente assistir em sequência. A gente não quer abrir mão dessas coisas para orar. Porque a gente acha que a gente está perdendo, mas a gente não está perdendo. Essa que é a lógica que a gente precisa ter em mente, de escolher fazer as coisas certas, na dose certa, do jeito certo. E para isso eu só queria emprestar um pouquinho aqui também, da lista, só para dar um exemplo tranquilo, assim, de como que Deus às vezes faz as coisas e como que o mundo transforma, o diabo também perverte algumas das coisas, né? Me apropriando da lista dos 7 pecados capitais da Igreja Católica, né? Onde a gente tem justamente uma pergunta que o Daniel fez uma vez para a gente: o que Deus criou primeiro? A fome ou a comida? Isso é muito interessante. E Deus criou primeiro a comida. Porque depois que tinha a comida, depois que tinha o banquete, depois que estava tudo preparado, aí Deus coloca a gente na mesa e Deus dá fome para nós. E o que isso tem a ver com toda essa questão dos pecados capitais da igreja que eles falam? Né? Porque Deus criou a vontade de comer, criou a fome, o diabo vem e transforma isso em glutonaria, em gula. São todas coisas boas que Deus fez, né? Deus deu para nós o descanso, o diabo vem e transforma isso em preguiça. Inclusive, uma das coisas que o Daniel muitas vezes tem insistido muito com a gente aqui, o dia do descanso. A gente tem entrado num ritmo louco de trabalho. O domingo virou o dia de ir no mercado, o dia de limpar a casa, o dia de fazer isso, o dia de fazer aquilo, não sei o que. E a gente, muitas vezes, não tem tirado o domingo como um dia certo de descanso, um dia de dedicação ao Senhor. Mas, de novo, Deus às vezes está dizendo assim: sossega e descansa, mas eu tenho que ir no mercado. Sossega e descansa, mas eu tenho que fazer esse negócio porque eu tenho que entregar na segunda-feira. Mas eu quero fazer. Abre mão, faz a escolha certa, porque a gente não está perdendo nada. A gente simplesmente vai estar fazendo a escolha certa, né? Deus criou o sexo, e sexo nunca foi pecado. Sexo nunca foi pecado. Feito da forma certa, do jeito certo, no lugar certo, sexo não é pecado, né? Aí a grande dificuldade às vezes da moçada hoje em dia é: vou escolher, não vou fazer agora, vou fazer depois, na melhor forma e a forma mais incrível que existe de entrega num relacionamento entre homem e mulher. Não tem uma forma mais linda mesmo assim de ter a intimidade do casal no momento de entrega tão grande quanto o que acontece depois do casamento. E o diabo vem e transforma isso em pornografia, em luxúria, em uma série de coisas. E quem já passou às vezes por alguns desses lugares também sabe o quão é difícil abrir mão e voltar para o caminho certo também. Então, sempre fazer essa questão das escolhas, de fazer a coisa certa, na dose certa, do jeito certo. Mas por que a gente precisa renunciar? Primeiro de tudo, porque Deus é um Deus de renúncia. Ele mesmo renunciou ao próprio Filho. Eu já falei isso algumas vezes aqui, e quem é pai, quem é mãe, quem tem essa alegria de já ter carregado um filho nos braços, a gente sabe. Se fosse às vezes para salvar alguém, para ajudar alguém em alguma coisa, eu dava a minha vida. Qualquer um de nós seria capaz de dar a vida por outro. Mas não peça para mim para dar a vida da Nicole, do Bruno, da Bianca,
da Natasha, não dou. Tiago, tem que dar o Thomas. Né? Tem que dar a Tamile, o Léo. A gente não tem coragem. É arrancar um pedaço grande demais de dentro da gente, mas é esse Deus que a gente serve, é um Deus de renúncia. Ele já deu o maior de todos os exemplos, justamente nisso. A gente serve um Jesus que justamente renunciou toda a glória dele, renunciou toda a majestade dele. Teve aquele dia do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, assim, Jesus tira a coroa da cabeça e entrega na mão de Deus. Hoje essa coroa não vai ser minha. E ele se faz homem e vem para cá. Deus é um Deus de renúncia. Primeira coisa é justamente essa. E outro motivo que a gente precisa renunciar é até em função daquilo que está escrito lá em 2 Pedro 2,19. A gente precisa renunciar a algumas das nossas escolhas, porque o homem, o que está escrito em 2 Pedro, é que o homem é escravo daquilo que o domina. A gente acaba virando escravo justamente das nossas escolhas. Quando a gente está seguindo um caminho e fazendo escolhas erradas, a cruz é a única forma que a gente tem de se libertar. Porque aqui a gente de fato é livre. Livre de quê? Livre de mim mesmo. Sou livre do pecado, sou livre das minhas escolhas erradas que eu fiz, sou livre dos meus vícios. É na renúncia que a gente consegue justamente se libertar. Inclusive, se libertar. E a gente tem visto muita dificuldade. Eu sempre que eu tenho a chance, sempre que eu venho falar, acabo falando disso aqui. É assustador em todo lugar que a gente vai, no mercado, o pessoal está fazendo compra. A gente foi ontem no aeroporto lá buscar o Bruno semana passada, e o pessoal no aeroporto também assim. Cara, aquele espetáculo acontecendo dos aviões, indo, vindo, o povo sentado, 4 ou 5 pessoas da mesma família sentados na mesma mesa, assim, todo. Alguém aqui já ouviu falar do conceito de FOMO? F-O-M-O. Isso é uma sigla em inglês que significa Fear of Missing Out, medo de estar de fora. Que foi uma coisa que isso aqui colocou na gente. A gente não sabe, muitas vezes, quem está fazendo aniversário do lado da gente. A gente não abraça em quem está do lado da gente. Às vezes a gente está cruzando na rua com alguma outra pessoa e não vê, porque ele passou ali, e você passou na volta do lado. E você cruza na rua e não se vê. Por quê? Porque é tão importante justamente de estar sabendo, né, o que a Bruna Biancardi fez, o que o filho do Neymar ganhou de presente no Instagram, né? Ficar vendo algumas coisas de celebridades, isso. Tem algumas coisas boas que realmente acontecem aqui. A história da música eu descobri aqui essa semana, né? Aqui tem muita coisa boa. A gente pode usar muito bem o celular, mas as nossas escolhas também. Quantas vezes a gente deixa de orar para ficar com esse negócio na mão? E eu digo de novo, uma vez, isso eu já contei em casa, acho que até eu contei aqui, eu olhei assim no relógio, assim, nossa, 7:15, acho que dá para dar uma olhadinha, assim, uns 15 minutinhos no celular, né? E daí peguei e começa, você fica assim, vê um, vê outro, encaminha, tal, não sei o que, blá. Daqui a pouco eu olhei no relógio assim, opa, 9:30. Meus 15 minutos viraram mais de 1h30, só rolando tela, só rolando tela. E daí a gente se lembra que tem que escovar os dentes, que tem que levantar cedo no dia seguinte, e a gente vai para a cama sem orar numa noite, simplesmente porque queria ficar. E às vezes não são nem escolhas, a gente, né, acaba entrando num piloto automático. Então, essa é o negócio. A gente acaba se tornando escravo daquilo que domina a gente, e um cuidado muito grande que a gente tem que ter, que nós estamos virando escravos dessas coisinhas aqui. Lucas 10:19. Outro motivo justamente para que a gente possa fazer as renúncias. Em Lucas 10:19, Jesus está falando e dizendo no discurso dele, eu dei a vocês autoridade. Com quem Jesus estava falando?
com os seus discípulos. Ele deu autoridade aos discípulos. E justamente essa coisa, não tem como você ser discípulo sem renunciar. Sem renunciar às coisas. Obrigado. Show de bola. Até me perdi aqui, desculpe. Porque justamente quando a gente se torna um discípulo, a gente vai estar ouvindo, aprendendo e fazendo o que o mestre faz. O que Jesus faria nos nossos passos. O que Jesus faria na hora que a gente tem que tomar as escolhas, fazer as decisões que a gente tem que tomar e dar os passos que a gente tem que dar nos lugares onde a gente vai. Essa seria a ideia justamente do discípulo, seguir, ver e fazer. Mas o discípulo de fato, porque deu o Daniel, num outro dia, o Daniel conversando aqui, o Daniel comentou a respeito dos tipos de discípulo, né, a respeito daquele, e daí para a gente também começar a pensar a respeito de quem são os discípulos, né, porque tem aquele que acha que é discípulo, mas não é. Aquele que vem na igreja, aquele que canta as músicas, aquele que abraça, aquele que cuida, aquele que está aqui, participa, dá risada, vai junto, uma série de coisas, sai daqui da porta na segunda-feira, chega na empresa irreconhecível. Nem parece a mesma pessoa que estava domingo aí. A gente tinha um professor na faculdade que ele até tinha gravado uma música que ele cantava uma música onde ele perguntava, e na segunda-feira? Ele cantava domingo, né, justamente, a pessoa sentada no banco, de terno, bonitinho, tal, louvando, as mãos levantadas, aplaudindo, cumprimentando, abraçando, e o estribilho, o refrão da música é justamente, né, e na segunda-feira, quem lembrará, porque não dava nem para lembrar de quem que era a mesma pessoa que era no domingo, né? São as pessoas que acham que são discípulos de verdade, que acham que vir na igreja só faz uma diferença, e às vezes, e até hoje eu lembro da primeira vez quando eu me assustei, quando o meu primeiro pastor falou para mim, vir na igreja não faz diferença nenhuma, porque até o diabo vem na igreja. Eu falei, o quê? Sim. Um dos primeiros que entra quando a gente abre a porta é justamente ele. Para ver quem está ouvindo, para ver quem está fraco, quem vai poder ser atingido, para ver quem está duvidando, para ver quem que está ali durante o culto, às vezes assim, né, o pastor pregando e eu mandando um WhatsApp, assim, né, olhando o Instagram no meio do culto. Assim, esse não prestou atenção, esse é fácil de pegar. Boa, já tenho trabalho para amanhã. Ele é um dos primeiros que entra na igreja. Eu me assustei a primeira vez que eu ouvi o pastor falando isso, mas o pior é que é verdade. O Daniel também falou a respeito do discípulo, que é o discípulo decepcionado, o discípulo iludido. E eu gosto às vezes até dessa palavra, assim, de pensar sobre essa palavra do desiludido, né? Porque ele fala justamente das pessoas que queriam que Deus fizesse as coisas do seu jeito. Ah, mas eu queria que fosse assim, 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 daí Deus não fez desse jeito assim, fica bravo com Deus, porque não coube dentro da sua formatação e pega e vai embora. Não quero. Né? Inclusive, a parte de ser um desiludido, só se desilude quem se deu o trabalho de se iludir por primeiro. A pessoa se enganou. A pessoa cria para si uma imagem de um Deus que ela acha que é, e não um Deus que de fato é. E a hora que as coisas acontecem fora daquela ilusão que ela criou, aí fica brava. Não vou mais na igreja. O Antônio não me cumprimentou. Deus disse que era para ele me cumprimentar e ele não me cumprimentou, assim, não volto mais na igreja, assim, estou bravo com o Antônio. E sem brincadeira, eu não vou dizer quem e não vou dizer porquê, mas já teve gente que saiu dessa casa aqui por causa disso. Porque um dia chegou aqui, foi cumprimentar uma pessoa e a pessoa não respondeu, e o cara virou as costas e foi embora. E nunca mais voltou. Por motivos óbvios, eu não vou dizer quem que é. Nenhum dos dois. Mas isso aconteceu aqui nessa casa. Os irmãos não me tratam com o respeito que eu gostaria. Cara, a gente é gente. Um igualzinho ao outro, né? Tem uns mais barbudos, tem uns menos barbudos, tem uns de cabelo mais branco, uns de cabelo menos branco, tem
tem uns que usam touca, tem uns que não usam touca, né? E todo mundo com as suas limitações. Só que em vez de justamente, de novo, em vez de olhar para o lado certo, fazer as escolhas certas, a gente se ilude com as coisas que a gente acha que deveria ser. E não é assim que funciona. Mas daí tem justamente aquele que é o discípulo de fato. O discípulo de fato que é aquele que segue os passos de Jesus. Que na hora que realmente precisaria decidir como Jesus, decide como Jesus. Vamos orar, vamos orar. Vamos renunciar, vamos renunciar. Mas e na hora de renunciar? E daí a última parte da mensagem, que daí é justamente uma coisa. Como renunciar? E às vezes aqui também do negócio, de tão simples que é, fica difícil. Porque a gente renuncia ao controle das coisas. O Tiago até comentou assim, fiquei pensando assim, não, a gente tem que renunciar a um filho. Cara, como é que renuncia a um filho? Tem o exemplo de Abraão. Abraão renunciou ao próprio filho. Deus pediu e ele renunciou e colocou o filho sobre o altar para sacrificar o filho, né? Graças a Deus ele não pede isso a nenhum de nós. Mas, às vezes ele pede que o filho siga o caminho que a gente não queria. Às vezes pede que o filho faça uma faculdade que a gente não queria. Às vezes leva os filhos para longe, que a gente não queria que os filhos fossem para longe, né, dona Cátia? A gente queria que eles ficassem, né? Mas eles também vão ter que casar um dia. E vão ter que alçar voo, e vão ter que... A gente abre mão do controle que a gente gostaria de ter nas nossas vidas. Eu não quero trabalhar em tal lugar. Cara, se você serve a um Deus que sabe, talvez saiba um pouco melhor do que você mesmo, das tuas limitações, das tuas possibilidades, dos lugares onde você pode ser usado, fulano se passou no processo de seleção e você vai trabalhar em tal lugar, em tal departamento com tal pessoa. É lá que Deus quer que tu queira, que você esteja. E é lá que às vezes a gente vai ter a chance de desenvolver a melhor forma do trabalho da gente. Se um dia vocês tiverem chance, puxa o Alexandre lá atrás e dá uma conversada com ele sobre todos os caronas que ele está dando dentro do Uber. Cara, a gente chora de ouvir as histórias que ele está contando. Você queria estar trabalhando de Uber? Você queria estar trabalhando de Uber? Abre mão do controle. Abre mão do controle. Abre mão do controle das finanças da tua casa também. Abre mão do controle. E inclusive isso, eu até fiquei pensando, na hora que eu estava montando isso aqui também, se eu devia falar algumas coisas disso aqui, mas eu só precisava colocar um adendo a respeito, falando antes só de um conceito, a respeito do conceito bíblico de humildade. Que isso a gente vê falando com o Douglas Gonçalves, lá no Jesuscope, uma vez ele estava comentando a respeito do exemplo de humildade. O que é ser uma pessoa humilde? Você ser humilde dentro do padrão bíblico é você não saber nada além e nem aquém de quem você é. A gente fala e a gente dá exemplo em muitas das coisas que a gente faz. Em Lucas 11:30, Jesus fala, né, assim, vocês estão cansados? Tomem sobre vocês o meu jugo, que é suave. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Assim, olha para mim, vem aqui comigo, me abraça e vem comigo, porque eu vou te ensinar, eu sou o cara. Esse é o processo, essa é a imagem de humildade de Jesus. Ele sabe quem ele é perante Deus e ele sabe o lugar dele. É muito diferente do conceito, às vezes, de modéstia. A pessoa que não aceita elogio, não aceita isso, às vezes até um pouco de falta de amor próprio, às vezes a gente não está pronto para receber elogio, a gente não sabe receber elogio. Não. Isso é ser modesto, isso não é ser humilde de acordo com o padrão bíblico. De acordo com o padrão bíblico, Paulo, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Olha, de novo, Paulo falando, olha para mim, vem aqui, venha caminhar comigo, porque eu sei o negócio, e vocês vão aprender comigo andando. Não? Por que eu justamente queria falar isso também?
A questão de abrir mão do controle financeiro da vida. Dia de oferta na igreja. Aí o dia do pessoal fazer a oferta na igreja, nós estávamos lá na Tol do Túlio ainda. Eu também já tive essa conversa com o Tiago uma vez. Aí você abaixa a cabeça assim e pensa assim: Deus, o que eu posso entregar hoje? E daí você ouve sentado, eu estava sentado na mesinha de som lá atrás, o Igor ainda estava no louvor. Deixa um cheque em branco assinado. Deixa um cheque em branco assinado. Vocês precisavam de ver a cara do Jair. Saudade do Jair, cara. A hora que ele me chamou de novo na salinha lá e perguntou assim: Alexandre, o que eu faço com isso? Eu falei assim: eu não sei, isso não é problema meu, isso é problema teu. Aí ele chamou o Daniel: Daniel, o que nós fazemos com isso? Eu falei: não sei, isso é problema de vocês, isso não é problema meu. E eu falo isso para dar honra e glória ao Deus que a gente serve. Por favor, muitos de vocês conhecem minha casa, conhecem meus filhos, conhecem minha família, me conhecem, sabem como eu sou chato. Eu não sou uma vírgula melhor do que ninguém, mas como que a gente renuncia às coisas, abrindo mão de tudo, e tudo é tudo. Deixa um cheque em branco assinado na tesouraria da igreja. Esse é o padrão de renúncia. Esse é o padrão que Jesus pede para a gente. E de novo, honra e glória ao nome do Senhor por tudo que tem acontecido nas nossas vidas, nas nossas casas, na história da nossa família. Nada disso é para honra e glória minha. Deus sabe que eu tenho no coração falando isso aqui agora. Mas é aquele negócio: se Deus pedisse, entrega teu filho daí. Abre mão do controle da vida do teu filho. Abre mão do controle do teu trabalho. Abre mão do controle de todas as tuas finanças. A gente simplesmente renuncia e entrega. E por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente não confia. E por que a gente não confia? Porque a gente não conhece. Entra alguém aqui, na porta ali, novo, essa semana que vem ele vem, um rapaz novo aqui na igreja, e se oferece para ser tesoureiro da igreja, ou para cuidar, para cantar no louvor, simplesmente, chega aqui, não, vou cantar no louvor e vou pregar. Pode? Não tem como, porque a gente não conhece, a gente não sabe quem é. E eu conheço um pastor que inclusive uma vez cometeu esse erro, de justamente assim, num dia de uma reunião de oração, a esposa dele passando mal, e eles pediram justamente assim: não, alguém gostaria de orar pela minha esposa? Um cara que nunca tinha entrado, foi a primeira vez que ele estava na igreja, assim, tal, levantou assim: eu vou orar pela sua esposa. Coitado do pastor. Sem brincadeira. Por isso que eu também digo de novo, o diabo é um dos primeiros que entra dentro da igreja. Ele deixou um estranho colocar a mão na cabeça da esposa dele, fazer uma oração por aquela mulher, e na segunda-feira ela estava no hospital. Porque a gente não deixa qualquer um fazer qualquer coisa dentro da casa da gente. O exemplo absolutamente contrário: quando a gente conhece, a gente confia. Por que a gente não confia, às vezes, abrindo mão para que Deus faça tudo o que seria possível ser feito na nossa vida? Porque a gente não conhece o suficiente aquele Deus. A gente não abre mão porque a gente não conhece. E a gente não confia porque não conhece. Então, esse seria justamente o maior desafio, às vezes, para a gente hoje, saindo daqui da igreja. A nossa maior busca: conhecer Deus. A ideia é: se você não consegue abrir mão, se você não consegue confiar, é porque você não conhece a Deus de verdade. Eu falo isso com muito temor, e falo isso para mim também, porque eu também tenho as mesmas dificuldades que cada um aqui. As mesmas dificuldades também, porque eu também quero as coisas do meu jeito. Eu também quero as coisas do que é o mais fácil. Eu também quero fazer as coisas, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e com o mínimo esforço possível, do jeito que eu gostaria que fosse. Mas não, é do jeito dele, na hora que ele precisa que seja feito algo por alguém, em honra e glória ao nome dele. Ponto, acabou.
E só para terminar, então, justamente, conhecendo esse Deus, a gente descobre quem é o Deus que está em Jeremias. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Cara, eu sempre gosto de pensar na musiquinha que a gente cantava com as crianças quando era pequeno, né? Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno. Cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao salvo. Um Deus que tem o universo na palma da mão, que mede as galáxias, contando assim, e se dá o trabalho de se deixar ser encontrado por quem busca. Esse é o Deus que também está falado em Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esse é o Deus que a gente precisa sair daqui hoje disposto a conhecer. Mais, cada dia mais. Porque quanto mais a gente mergulha, mais a gente vai descobrindo. Quanto mais a gente anda, mais ele se revela. Quanto mais a gente pergunta, mais perguntas ele faz, para que a gente possa ter mais perguntas e comece a chegar cada vez mais perto. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Busca desesperada por conhecer a Deus e poder entregar para Ele. Porque senão a gente não vai saber renunciar, e não sabendo renunciar, a gente não consegue ser discípulo. Amém, igreja? Eliane. Pode. Tiago pediu para dar um testemunho. Antes da Eliane vir, eu queria compartilhar uma historinha. A Tamily está fazendo os doces dela para vender, e uns dias atrás aí ela fez a produção de bolo dela lá para vender no condomínio e tal. E no final do dia, uma tristeza enorme, porque ela não tinha vendido nenhum bolo. Todas as vezes que ela faz bolos, ela vende todos os que ela faz. Nunca sobra nenhum para a gente comer em casa. Isso é uma tristeza. Mas naquele dia sobraram todos, nenhum saiu. E ela estava assim, super triste, super chateada. Eu fiquei preocupado, a gente olhou, olha o tamanho da perda, a coisa já está apertada. Aí faz um monte de bolo, não vende e tal, não sei o quê. Tá bom, né? Tá bom, o que nós vamos fazer com esses bolos agora? Falei, vamos abrir um e vamos comer, né? Pelo menos hoje nós vamos comer o bolo. Quem conhece a Tamily de perto, sabe o trabalho que ela me dá no nível de exigência que ela tem. Ela é assim, tudo tem que estar perfeito. Quando a gente abriu aquele bolo e comeu, um olhou para o outro, não falava nada, acho que estavam os dois pensando, você fala ou eu falo? Que bolo ruim. Estava seco, duro, pesado. A gente não conseguiu comer o bolo. Eu falei, cara, mas o que aconteceu com isso aqui? Aí ela começou a repassar tudo que ela fez e tal. Daí ela olhou, voltou na cozinha, foi olhar os ingredientes e tal. Esqueci de pôr o óleo. O bolo ficou ruim. Eu olhei assim e falei, Tamily, lembra que a gente ficou triste porque não vendeu nenhum? Vamos olhar da ótica divina. Deus não deixou ninguém comprar esse bolo porque você não ia entregar a excelência que você preza. Então, até quando as coisas dão errado,
a gente tem que olhar o que Deus está cuidando, porque às vezes o errado é aos nossos olhos. A gente errou, a gente fez algo errado e Deus falou: vou preservar a imagem. Vocês vão ter o prejuízo desses bolos, mas vocês não vão entregar uma coisa ruim, que talvez depois vocês vão ter que fazer de novo para entregar de graça, para ficar com uma imagem manchada. Então, até quando a gente acha que tudo está dando errado, Deus é soberano e cuida de todas as coisas. Quando a gente aprende a renunciar às coisas certas em nome dEle, a gente entra no caminho de nos tornarmos discípulos dos quais Ele cuida com cuidado. Amém? Liane. Muito bem, que bom. Bom, eu vou trazer um desafio para a igreja. Na verdade, é um desafio mais íntimo, por enquanto, tá? Porque nós estamos falando muito sobre mudança de vida, entrega de vida, a renúncia de coisas na nossa vida. E muitas vezes coisas que têm tirado o nosso tempo de Deus. O que nós precisamos renunciar na nossa vida? Coisas que têm tirado de nós o tempo que é de Deus. O celular, as redes sociais, a família, o emprego, o trabalho, o dinheiro, seja lá o que for. Então, esse tempo que nós vamos ter durante um mês a partir de agora, vai ser um tempo de renúncia sua. Vai ser um tempo de comunhão com Deus sua. Vai ser um tempo de pedido para Deus para que transforme a sua vida, a minha vida. Então, assim, não é a igreja. Sabe por que não é a igreja? Porque Deus, Ele só começa a trabalhar na igreja quando você está disposto. Quando um se levanta para fazer diferença no meio de uma multidão, Deus começa a transformação na multidão. Só precisa de uma fagulha, só precisa de um pontinho, um fogo, um palito de fósforo para acender uma fogueira. Muito bem. E aí, eu quero chamar o pessoal do louvor. Cadê a Tamily, o pessoal? Tamily está com o Lucas? Chama a Tamily. Todos do louvor, pode vir. Aí, assim, a gente está falando muito sobre ser a voz de Deus. Mas eu não sei falar. Eu não sei, eu não entendo do que Deus está fazendo. Eu não entendo, eu não sei muita coisa da palavra. Então, se você está dizendo para mim que você não sabe muita coisa da palavra, você precisa saber. Você precisa saber. Porque um cristão que se diz cristão e não conhece nada da palavra, vamos e venhamos, tem alguma coisa errada. É a mesma coisa que você trabalhar numa empresa e não saber nada daquilo que você está trabalhando. Eu jamais contrataria uma pessoa para trabalhar comigo se ela não soubesse o que ela está vendendo. Ninguém vende um produto sem conhecer. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Então, esse tempo que nós vamos fazer, ele vai assim, dentro dessas bexigas aqui, tem versículo e tem um horário de oração. Talvez não vai dar, você contou, Camila? Vai dar para todos? Tem? Vai ter que ser em dupla? Tá. Então, daí eu já explico. Antes de a gente entregar essas bexigas aí e tudo mais, eu gostaria que você... Nós vamos mudar a música aí, viu? Vamos colocar Ele por Ele. Dá para colocar? Uhum. E a Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você coloca lá para mim, Pedro? Eu preciso que você esteja disposto a ser luz do mundo. Nem tem a ver com a igreja, viu?
nem tem a ver com a igreja. Porque a gente sabe que quando houver mudança no nosso coração, há mudança local na igreja, na família. Mas eu quero que você esteja disposto a mudar. João Batista, ele teve 30 anos de preparo. E ele só ficou 6 meses falando. E aí pediram a cabeça dele, como prêmio. Nós precisamos fazer diferença no mundo. E a minha pergunta é, você está disposto? Então eu quero que você baixe a sua cabeça agora. E eu quero assim que as crianças também aqui, fechem seus olhos, todos, não se disperse por nada. Coloque a sua vida diante de Deus. E aí nós vamos entregar esse tempo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós morremos para nós, os nossos desejos, os nossos gostos. Talvez aquilo que você mais goste de fazer vai precisar de renúncia. Deus está querendo uma noiva limpa. O Senhor está querendo se encontrar com a noiva, mas a noiva precisa estar esperando Ele. Jesus está às portas para vir, mas a noiva precisa estar aberta a receber o noivo, para que haja o casamento perfeito. E nós, como igreja, precisamos, nesse tempo, ser a palavra no mundo. Não importa se você tem 60, 70, 80, 30, 10, 6 anos, 5 anos, 2 anos. Somos luz, precisamos ser testemunho. Então nós vamos cantar essa música agora. As crianças vão esperar aqui mais um pouquinho. E aí você vai levantar enquanto nós vamos cantando. E vai pegar uma bexiga ali. Talvez o casal vai ter que pegar junto uma bexiga e vocês vão orar. São 12 horas, das 6 horas da manhã até meia-noite, você vai escolher. Então, quando você pegar o papel, não diga assim, ai, que droga, peguei 6 horas da manhã. Você vai dizer aleluia. Deus quer me acordar às 6 da manhã. Renuncie. Vai ter que ter renúncia. A vida cristã precisa ter renúncia. E às vezes ela é bem dolorida. Precisamos renunciar a coisas que não estão nos deixando chegar perto do Senhor. Então, que haja um tempo de renúncia nesse 1 mês. Um tempo de dedicação. Um tempo de oração. Um tempo de jejum. Então, nós vamos ficar em pé e vamos cantar. E daí você pode vir e pegar uma bexiga na mão das crianças. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça.
Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Dono dos meus dias. Dono dos meus dias. e Ele virá, Aleluia! soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, Soberano em poder, Ele virá. soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida,
perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Amém? Amém. Ó, tem bexiga para vocês aqui. Deixa eu ver. Tem que pegar uma aqui pro Eric, que me pediu. A da Ingrid já mandei ontem. Gente, quando vocês chegarem em casa, que vocês estourarem essa bexiga e ver o horário, pega o celular, marca no celular, coloca um despertador, porque não é comum fazer isso, então vocês vão esquecer. É natural. Não se sintam culpados, tá? Porque a coisa não é para lançar peso em ninguém de nós aqui. A gente não pode sentir peso por isso, mas algo que seja muito assim de Deus mesmo. Tranquilo, orando, ore por você, se coloque diante de Deus, que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós, amém? Amém? Muito bem, que cada um de vocês vão, que nós vamos embora. Oi? Se alguém quiser mais, além de vocês que pegaram, ó, tem uma aqui, pode pegar aqui, ó, leva ali para ele. Tem alguém que vocês lembram que... Tá. Quer levar uma para a Bianca? Pode pegar para a Bianca. Muito bem. Se vocês pegarem um horário que dê para as crianças orarem junto com vocês, envolvam elas na oração também, tá? Façam elas criarem hábito de orar, tá bom? Muito bem, pode ir embora, bom almoço, bom final de semana, boa semana. E olha, a gente quer ouvir testemunhos aqui, viu? De cada um de vocês. Amém? Boa semana. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.